So guys, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E vamos para a terceira parte, mas antes, alguns avisos. Hoje é quinta-feira, não sei que dia você está assistindo o vídeo, mas hoje é quinta-feira, o dia que eu estou gravando e que eu vou disponibilizar no YouTube. E isso é correspondente à nossa aula de quarta. Então, devido a alguns atrasos, hoje não terá hoje quinta era para ter mais uma aula, mas não vai ter. Amanhã sexta irei liberar mais um vídeo aula. Deixa eu confirmar aqui isso. E deixa eu confirmar certo. A segunda-feira será uma aula de tirar dúvidas online. Então, segunda-feira será online e terça é a nossa prova. Devo preparar uma lista de exercícios. Se a lista não estiver pronta até amanhã, daí eu adio a prova, ok? Outro detalhe, vocês têm monitor, tá lá no grupo, basta procurar Débora, o nome da monitora, procurem ela e para tirar dúvidas, ok? Tá, então vamos começar. Claro, o café primeiro para dar o ânimo, né? Olha, o que nós vimos até agora foi potências com expoente natural, mas falta ver potências com expoentes inteiros e racionais. Eu vou colocar aqui para a gente ver como é que faz. Acho que eu sei de colocar para escrever. Como é que eu faço para expoente inteiro? Eu já sei para expoente inteiro positivo, que são os naturais. Mas, por exemplo, se eu tiver um expoente negativo, como é que eu faço para calcular a potência? Na verdade, a gente vai usar o seguinte fato que ele funciona como definição. Para calcular a potência, espero baixar aqui a TV, no computador, aliás. Para eu calcular a potência de um expoente negativo, basta inverter, pegar o inverso da potência. Pronto. Aí, ó. Inverso da potência. E aí o expoente fica positivo. Aqui já acabou. Com isso, eu já sei calcular. Por que saiu assim? Eu já sei calcular agora a potência de expoente negativo. Daí vamos ver um exemplo. Nós estávamos no exemplo 4 barra, e agora é o exemplo 5. Exemplo 5. Quero calcular, por exemplo, x não, né? Esquece esse x. 5 elevado a menos 2. Expoente negativo, o que a gente vai fazer? Inverte. E o expoente fica positivo. Daí vai ficar 1 sobre... Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado elevado a 2. Então, vou multiplicar 5 por ele mesmo, né? 2 vezes. 5 vezes 5. 5 vezes 5... 25. Pronto. Calculou. Daí vai. Quiser. Faz um outro. Faz. 3 elevado a menos 3. Inverte. Aí o expoente fica positivo. Acabou, né? 3 elevado a 3. Para quem ainda tem dúvida. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3 fatores. 1, 2, 3 fatores. Por quê? 3 fatores por causa do 3 aqui em cima. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ou seja, 3 elevado a 3, 27. Acabou, pronto. Agora vamos para números racionais. Ok. Eu vou... Aqui não tem espaço mais, acabou a página. Vamos pular para a próxima página. Então, eu quero calcular a potência de um número racional. Um número racional, nós sabemos que é uma fração de inteiros. Então eu quero calcular a potência, por exemplo, de x elevado a 1m sobre n. E aí, como é que faz? Como é que faz para calcular? X elevado a m sobre n. Aqui tem regulamento. Para nós sabermos como calcular isso, a gente vai em busca de descobrir um conceito.
conceito de raízes. Aí, então, para eu saber isso aqui, nós vamos falar de quê? De raízes. Raízes. Ok. Raízes quadradas, cúbicas, etc. O que é a raiz de um número? Raiz de um número. Primeiro vamos começar com a raiz quadrada. O que é a raiz quadrada de um número? O que é? A raiz quadrada de um número, a maioria de vocês tem noção, mas tem umas coisas para deixar bem claro. A raiz quadrada de um número é um outro número, vou chamar de y. Um outro número. Obrigatoriamente não negativo, então vou colocar aqui, ó. Se não é negativo, ou é maior ou é igual, maior ou igual a zero. Tal que o quadrado desse número seja x. Nesse momento é possível que vocês estejam se perguntando sobre isso. Isso aqui é um símbolo e a gente chama de tal que. Professor, mas o tal que eu conheci é aquela barrinha. Aquela barrinha é o tal que naquela estrutura de conjuntos. Que você põe, tem a chave, tá não sei o que, tal que, mas no meio de texto eu costumo utilizar esse símbolo para tal que. Então voltando, a raiz quadrada de um número é um outro número, tal que o quadrado desse número retorne para o número de dentro. Essa é a raiz quadrada. Então, primeira observação, que a raiz quadrada nunca pode ser negativa o valor dela. Quadrada, raiz quadrada. Raiz cúbica é outra história, eu vou falar depois. Então nunca pode ser negativa. Segunda observação, esse número de dentro, perceba que ele é um quadrado de alguém. Qualquer número elevado ao quadrado nunca fica negativo. É uma outra propriedade. Devia ter falado antes, mas vou falar. Já eu coloco como propriedade mais embaixo de potências. Todo número quadrado é sempre positivo. Ou seja, se isso aqui é sempre positivo, nunca é negativo, é porque esse x nunca é negativo. Então, a segunda observação é que raiz quadrada sempre é de número não negativo. Daí nós temos a raiz cúbica. O que é raiz cúbica de um número? Opa, tá errado, tá? Não tá raiz cúbica. Raiz cúbica. A ideia é a mesma. É um número x, um y, algum número, um número. Depois eu dou exemplo, já. É um número, vou chamar de y, não sei. Tal que esse número ao cubo retorna de dentro, x. Aí, primeira coisa que pergunta de vocês. Professor, por que agora não é maior ou igual que zero? Tem a ver com esse expoente. Ok? Quando esse expoente é par, ele sempre dá positivo. Por isso tem que exigir aqui maior ou igual que zero. Aqui tinha que ser positivo. Como o expoente é ímpar, aqui ó, não tem problema, dar negativo. Então, na verdade, essa exigência do maior ou igual que zero é só para expoentes pares. Inclusive, a gente pode definir a raiz quarta, e daí vai dar para vocês pegarem a filosofia da coisa como sendo um y maior ou igual que zero, por causa aqui do índice par, tal que o quê? Sim. Tal que esse bichinho elevado a 4 seja igual a x. Acho que aqui dá para pegar a filosofia. Perceba que, na verdade, não importa se a raiz é quadrada. Quando ela é quadrada, significa que tem um 2 bem aqui, ó, que a gente não coloca. Não importa se a raiz é quadrada, cúbica ou quarta, ou até outra. Não importa. Sempre o resultado tem que ser um número que, pode perceber, que elevado ao índice que fica aqui, retorna ao número de dentro da raiz. O que fica aqui é 2. Então, elevado a 2, retornou o que está dentro da raiz. Aqui, elevado a 3. A raiz dá um valor que, se eu calcular a potência desse bichinho, elevado a quanto? Elevado ao 3. Aqui, ó. Dá o que, isso aqui é o que? Isso aqui é o que está dentro da raiz. Olha a mesma coisa aqui, ó. Raiz dá um negócio, um valor, de modo que esse valor elevado a esse expoente retorna. Ou seja, a raiz é o contrário da potência. O que isso diz é o inverso, ela é o inverso da potência. Depois eu vou falar mais adiante dessa propriedade de ser inverso, que uma elimina a outra, vou deixar mais claro. Então, de modo geral,
a raiz de um número, raiz enésima, por exemplo. Deixa eu ver se eu vou usar enésima. Enésima, tá bom. Tá. De modo geral, a raiz enésima de um x é o quê? É o quê? É um número... Tô falhando aqui. A raiz enésima de um x é um valor y. É um valor y. Tal que esse valor y elevado a esse n tem que retornar para o quê? Para o que está dentro da raiz. Então tem esse detalhe. E a gente vai colocar aqui, ó, com y, esse y sempre maior ou igual, e com esse y maior ou igual que zero, sempre que o quê? Que esse n for par, sempre que n for par. Eu vou dar um pause para resolver porque que tá piscando aqui, para ver que o rosto está clareando e escurecendo. Pois bem, voltei. Tá, agora vamos explicar melhor isso aqui. Isso aqui ficou um pouco complicado, vai já ficar mais claro. Eu quero calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 16. O que é a raiz quadrada de 16? Segundo aqui, ó, eu tenho que pensar, o resultado é um número que ao quadrado vai dar o 16, porque esse x representa o de dentro. Então, que número aqui eu coloco que ao quadrado dá 16? Será que é 3? 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3, 9. Então não é 3. Será que é 4? Vamos colocar 4. 4 ao quadrado, vamos ver, pois 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mas ninguém coloca assim 4 vezes 4. De modo geral, a gente coloca direto. Ok. Então é 4 mesmo, porque quando eu calculei o quadrado, deu de dentro. Vamos fazer um teste com raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Será que é 3? Vamos tentar 3? Pois, para ser 3, eu tenho que pegar o 3 e elevar esse 3. Tem que dar quanto? 8. Mas aí, eu já sei que dá 27. Não sei se vocês recordam, a gente fez essa conta ainda agora. 3 vezes 3 vezes 3 deu 27. Então, não é 3, não é 3. Olha, de novo apareceu um negocinho aqui, ó. Ok. Então, vou pensar no outro número. Eu vou pensar no número menor, porque quando eu testei o 3 elevado a 3, passou do 8. Então, vou tentar testar um número menor. Será que é 2? Vamos tentar o 2. Vamos colocar aqui 2. 2. Para ser 2, eu vou elevar a 3. Quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, né? 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou colocar aqui para vocês verem. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Opa! Deu certo, né? Vamos destacar para vocês verem. Voltou para cá. Aqui também voltou para cá. Então já sei raiz quinta. Vamos calcular uma raiz quinta de, sei lá, de 32. Eu acho que é 2. Vamos testar? Se não for 2, a gente tenta outro número. Quanto é 2 a quinta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, falta 1, tem que ser 5. Aí eu ponho aqui. Ok. 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui para 2 vezes 2, 4. Opa, vezes 2. Deixa eu dar um pause para resolver que deu um probleminha. Então, guys, nós voltamos a problemas técnicos. Espera aí. Pronto, a gravar à tarde é um tanto complicado, porque tem que desligar o ventilador por causa do áudio, senão fica falhando, fica dando ruído no áudio. E aí o telefone aquece muito, porque esses dias está quente, e mais com o processamento de tela dá superaquecimento, e aí ele começa a ficar
ruim. Mas enfim, já esfriou. Voltando aqui. Por que raiz quinta de 32 é 2? 2 elevado a quinto a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32. Então, o resultado bateu com esse 32. E raiz sétima de 1. A gente vai perceber que a raiz sempre é 1. Por quê? Calcula 1 elevado a 7. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, vai dar 1. Uma outra coisa que se chamar a atenção é que as raízes, isso aqui a gente chama de índice. Lá na potência, aquele númerozinho em cima a gente chama de expoente. Aqui na raiz, esse númerozinho nós chamamos de índice da raiz. Uma coisa a observar é que os índices são sempre de 2 para cima, ou 2, 3, 4 e por aí vai. Ok. Dito isso, nós temos aqui, nós temos como calcular as potências de números racionais. Porque as potências de números racionais, deixa eu botar assim, pronto. As potências de números racionais, m sobre n, será por definição da seguinte maneira: a raiz enésima de x elevado a m. Então, para se calcular uma potência com raiz em que o expoente é fracionário, você vai usar essa expressão. Essa expressão era um pouco simples de entender ou de fixar ela, porque perceba, existe um, como é que eu diria, existem algumas pessoas que estudam sobre técnicas de memorização. Eu já vi um livro uma vez, e uma das técnicas de memorização que é muito utilizada é a técnica de associação. Então você associa e você pode dividir em grupos de associação. Por exemplo, existem dois grupos clássicos. Um é o grupo das coisas altas, que são correspondentes às coisas alto, é correspondente ao alto, cima, direito, que mais? Vibrações positivas, coisas boas, positivo, coisa boa, alto, cima. Então, existem essas associações. E o oposto é o que? Seriam coisas baixas, coisas negativas, coisas ruins, alto, já falei baixo, coisas pequenas. Então, isso, você associando em grupos, você consegue memorizar muita coisa. E aqui, por exemplo, dá para fazer benzinho. Perceba que na fração existe um elemento por cima e um elemento por baixo. Perceba que a base aqui, x, se mantém, e o que fica em ordem são esses dois elementos. Perceba que aqui existe um m que está dentro da raiz e outro fora. Então perceba o que? Aqui nós temos dentro, fora, e aqui cima, baixo. Cima, o que está por cima, então você pensa, eu estou por cima das coisas, estou por cima do conteúdo, eu estou bem, eu estou por dentro do conteúdo. Quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Então, utilizando esta técnica, você nunca vai esquecer. M está por cima, portanto, ele está por dentro, N por baixo, e por isso ele foi para fora. Essa definição de potências de fração, você pode encarar como sendo uma propriedade, e que isso será utilizado muito. Sempre que você se deparar com potência de expoente fracionário, você vai precisar transformar em raiz, e muitas vezes que você está com raiz, vai precisar transformar em potência. Por exemplo, lá no cálculo, eu já vi que alguns de vocês fazem cálculo 1, quando muitas vezes você vai precisar derivar uma raiz, aí você não tem regra para raiz, você tem regra de derivação para potência. Aí você vai fazer o quê? Vai transformar a sua raiz em potência. Aqui você deriva, ou seja, aqui você faz a conta, obteve um resultado, vai voltar para a raiz de novo. Então, existe essa manipulação de ir e voltar. Ok? Agora, propriedades. As potências não importam se é inteiras, se é natural, inteira, racionais, todas as propriedades que nós vimos funcionam. Então, 0 elevado, 1 elevado a qualquer
número, sempre 1. E professor, 1 elevado a 0? 1 também. 1 elevado a qualquer número é 1. O único problema é o 0 elevado a 0. É o único problema que é esse para a nossa potência. 0 elevado a qualquer número, 0, desde que não caia nesse caso aqui, tá? Qualquer número elevado a 0, 1, desde que não caia nesse caso. Esse aqui está fora da nossa regra. E que mais? Propriedade. Vamos diminuir o zoom aqui que fica fácil. Propriedade 4. Potências. Está somando, quebra em produto. Outra propriedade aqui de potências que acaba sendo a mesma. Está multiplicando potências de mesma base, repete base, soma os expoentes. Isso aqui funciona também como uma propriedade, caso você queira. Que é o que? A potência de expoente negativo, expoente vai para baixo. Isso aqui tudo vai precisar usar na lista. Vou preparar uma lista de exercícios para vocês. O que mais? Acabou? Ah não, tem outra página aqui. Vamos diminuir o zoom. E essa aqui. Raiz, potências, expoente fracionário. Expoente, o que faz expoente fracionário? Transforma em raiz. Aquela regrinha. Tá por dentro, tá por cima, fica por dentro, tá por baixo, fica por fora. Deixa eu olhar o tempo do nosso vídeo. 21 minutos, dá para continuar. Outras propriedades, nós paramos na 5, então vem a 6. Propriedade 6. Qual é a outra? Acho que já fugiu da minha cabeça. Essa aqui. Deixa eu dar o zoom. Ok, zoom dado. Digamos que você tem uma potência em que os expoentes, ao invés de somar, estão subtraindo. Se eles estão subtraindo, existem duas maneiras para prosseguir, mas uma delas é utilizar essa propriedade. Fica a base pega o expoente de cima e embaixo pega o expoente, e embaixo pega esse outro expoente aqui. Tem explicação? Tem uma explicação simples para isso acontecer e nós vamos colocar de vermelho. Porque veja só, nós sabemos que na verdade isso aqui é uma soma, então é uma soma de m com menos n. Como é uma soma, nós sabemos que podemos quebrar em produto, então ficaria assim, produto. A base pega o m e depois pega o menos n. Ou seja, daqui eu poderia prosseguir para cá, se eu quisesse, ao invés disso. Lembre-se que eu falei que tem duas maneiras, a outra seria ir para cá. Só que isso aqui eu sei que é o inverso. Eu inverto para o expoente ficar positivo. Professor, como por que inverte? Já falamos, mas a gente mostra aqui de novo. Onde é que está isso? Está lá na outra página. A gente volta. Tá nessa página. Tá bem aqui, ó. Se vocês estão vendo. 3 elevado a menos 3. Aqui inverteu, ele vai para baixo e fica positivo. Ok. Então, esse bichinho aqui eu jogo para baixo e ele fica positivo. Aí você pode perguntar, professor, mas por que aí, professor, ele não tem que ficar 1 sobre? Veja bem, ele tem que inverter. Inverter, se ele está em cima, ele vai para baixo. Então, se ele vai para baixo, fica a seu critério. Você quer deixar ele isolado ou pode pegar e jogar para baixo direto, que é mais prático. Lembre-se daquela aula que eu não lembro mais qual foi, que frações existe a manipulação. Desde que as coisas que estão se multiplicando, e aqui estão se multiplicando, pode colocar em qualquer ordem, desde que se mantenha acima, acima, baixo, baixo. Ok? Aí, ó, chegou, só o filé. Vamos ver um exemplo. Um exemplo que eu lembrei, talvez nem use isso aqui, é o seguinte. E se nós tivermos... Eu estou confundindo, eu acho, propriedade com exemplo. Então, não. Se nós tivermos isso aqui, ó, exemplo. Escolhi a cor errada. Deixa eu dar o zoom normal, Exemplo. E se nós precisarmos fazer o seguinte cálculo. 3 sobre 2 elevado a menos 3. Como é que eu faço essa conta? Expoente negativo, como é que faz? Inverte o número. Nesse caso, que é uma fração, o inverso é mais simples. É o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. É mais simples. Quando é um número,
Tipo, esse aqui, o inverso era só jogar para baixo, ele ficou lá embaixo, tá vendo? Jogar para baixo. Mas como é um número que não é fração, é um número inteiro. Mais fração, o inverter é jogar o de baixo para cima, de cima para baixo. E nós sabemos que quando invertemos uma base, o que acontece com o expoente? Troca o sinal. Se era negativo, fica o que? Positivo. Aí eu vou usar uma outra propriedade que eu não coloquei aqui e vamos colocar como propriedade 7. Acabei de lembrar. Se eu tenho x sobre y elevado a um m, ou seja, potências de um quociente. O numerador e o denominador ganham o expoente. Ou seja, ela pode se quebrar um sobre o outro. E antes que eu esqueça, eu vou colocar a propriedade 8 aqui, que é semelhante, mas ao invés de ser para quociente, será para produto. Potência de um produto. Cada fator recebe o mesmo expoente. Então aqui, ó, eu tenho uma fração, eu tenho uma potência de uma fração. Dessa forma, o numerador e o denominador ganham o mesmo expoente. 2 elevado a 3, sabemos que é 8, e esse aqui a gente já fez essa conta, que dá 27. Ok, 3,5 eu tenho que dar atendimento de cálculo. Vou já lá do atendimento, mas eu preciso concluir isso aqui. Aí nós temos as propriedades de raízes. Eu vou fazer a propriedade de raízes no próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar longo e a gente vai ter que acelerar. Então, no próximo vídeo a gente vê. Até!